Bom, vou fazer um investimento agora a favor da França. Odd a 1,93, vou colocar $50. Esse é um investimento contra o tempo, então eu vou injetar dinheiro aos poucos. Esse é o tipo de investimento que praticamente todo mundo já conhece, né? Que é um investimento, eu acho que muita gente faria, já fez esse investimento, já pensou em fazer, antes mesmo de começar a fazer o trading, talvez imaginou que esse fosse o único tipo de investimento que existiria, que é investir a favor do favorito. Então a França está atacando agora, está pressionando muito, e daqui a pouco eu vou investir mais $50. Bom, ataque perigoso da França agora, eu vou fazer mais um investimento de mais $50, um escanteio para a França, vou tentar entrar aqui, no escanteio, a odd caiu, da França não consegui entrar ainda, vamos aguardar um pouquinho. Gol da França, não consegui entrar, entrei só com $50. Gol da França de escanteio. Vou guardar o mercado reabrir agora. Esse é um dos malefícios de entrar pingando dinheiro aos poucos, né? A gente corre menos riscos. Se o jogo ficar empatado, a gente perde menos dinheiro, mas realmente o investimento não entrou. Mas se o gol sair muito no início, a gente corre risco de abrir mão de grande parte do nosso lucro, porque a gente não entrou com o dinheiro total. Eu prefiro entrar assim, pingar dinheiro aos poucos. Então aqui já dá um lucro de $22. Eu vou aguardar mais um pouco o jogo. A França está pressionando. Não vou fechar agora. Contra-ataque da França. 2-0 para a França. Gol. Bom, se eu fosse seguir a risca, a estratégia, eu teria fechado logo após o primeiro gol, mas a França continuou pressionando, fez 2-0, o segundo gol aqui muito rápido, e a gente consegue fechar com um lucro muito alto agora. Se eu fosse trabalhar nesse jogo, se eu estivesse trabalhando, não gravando a aula, mas estivesse trabalhando para mim mesmo, eu não fecharia essa operação, eu manteria ela aberta. Ainda mais se a França continuar pressionando, né? Se a Suíça der algum aperto, alguma coisa assim, diminuir para 2-1, eu posso fechar a operação, mas eu não fecharia se não tivesse gravando a aula. Eu vou fechar agora a operação, que é mais para a gente demonstrar. Aqui um lucro de $37 agora. Então, quando saiu o primeiro gol da França, eu poderia ter fechado ali com quase 50% de lucro. E agora eu já tenho um lucro de mais de 70% em cima do meu investimento. Mas a gente considera apenas os 40 e poucos por cento ali do primeiro gol da França, que seria o normal para a gente fechar. Eu não fechei porque a França estava dominando o jogo, tinha chance de fazer 2-0 e eu esperei esse momento. Então, um lucro agora de $37. 37 é pouco, teoricamente é pouco, mas em cima do investimento de apenas $50 é um lucro muito, muito alto. Eu vou fechar a operação agora. Então a odd da França contra aí a 1,09. Ver essa cobrança de falta. Apenas uma ressalva que não vale a pena fazer esse tipo de investimento no segundo tempo, mesmo se o favorito estiver pressionando muito, porque a odd do favorito sobe muito rapidamente. Então compensa fazer esse investimento
no primeiro tempo, se o favorito estiver pressionando. No segundo tempo, não. Um ataque da França, mas não foi gol. Vou esperar o mercado voltar e já vou fechar minha operação. O odd já da França caiu para 1.08. Vou fechar a operação agora. Pronto, fechei. Lucro de $39 com o cash out efetuado. Bom, eu preparei essa planilha para fazer um demonstrativo dos lucros que você pode ter. Vou aumentar ela aqui um pouquinho para ficar melhor para você enxergar. Pronto. Então, eu fiz uma simulação em que você encontre odd do favorito, que a odd esteja 1.5. Tá? Nesse caso aqui do jogo da França, a odd estava acima de 1.5. E quanto maior a odd, maior o seu lucro quando você fecha após um gol do favorito. Então, se a odd do favorito tiver mais ou menos 1.5 e o favorito faz gol, você fecha com mais ou menos 25% de lucro. Se a odd tivesse 1.4, o seu lucro seria menor. Então, quanto menor a odd, menor o seu lucro após o gol do favorito. Quanto maior a odd do favorito, maior o lucro percentual e maior o lucro financeiro após o gol do favorito. Então, vamos imaginar que nesse tipo de operação, você invista $100 e que você procure odd em que o favorito tem grande chance de fazer gol logo no primeiro tempo. E vamos supor que no seu primeiro investimento o favorito faça um gol no primeiro tempo e você fecha a operação. Então você investiu $100 e ficou com um montante de 125. No segundo jogo você acerta de novo e fica com um montante de 156. No terceiro jogo, o primeiro tempo termina 0-0, você assume o compromisso de não ficar exposto mais tempo e fecha com prejuízo de 15%. Lembrando que para essa simulação que eu fiz, eu coloquei 100% do dinheiro logo no início do jogo. Né? Quando o investimento contra o tempo, eu recomendo que você injete dinheiro aos poucos, mas vamos supor que você resolva investir 100%. Então essa é só uma simulação para você entender um pouquinho melhor, tá? o cálculo que eu quero chegar. Então vamos supor que no terceiro jogo o primeiro tempo termina 0-0, você fecha com esse prejuízo. No quarto jogo você acerte, no quinto jogo sai um gol da zebra e aí você continua os investimentos. No oitavo, o primeiro tempo termina 0-0, aqui 0-0, 0-0. No 16º jogo a zebra faz um gol e no 20º jogo a zebra faz gol de novo. Então de 20 jogos você acertou 13, dá uma margem de acerto de 65%. A zebra fez gol em 3 e o primeiro tempo terminou empatado 0-0 em 4 jogos. Ou seja, se você fizer um jogo por dia, em 4 semanas você fica com um montante de 118. Ou seja, você teve um lucro percentual de 18% em um mês. Não existe nenhum investimento que te dá um retorno financeiro, um retorno percentual tão alto assim em um período tão curto de tempo. Então, você pode fazer esse tipo de investimento. Né? Nesse caso, eu imaginei que a gente estivesse fazendo investimento, mesmo contra o tempo, fazendo 100% do investimento no início do jogo. Né? Nesse jogo da França, eu coloquei o dinheiro aos poucos e o gol da França saiu logo no início do jogo, então eu abri mão de uma parte do meu lucro financeiro, mas eu corri menos riscos. Se você for injetar o dinheiro aos poucos e for fechar no final do primeiro tempo, o seu prejuízo aqui será menor que 15%, será talvez 8%, 9%.
Talvez então você pode fechar com prejuízo de 8%, ou então pode esperar esse prejuízo chegar nos 15%, que é até uns 10 minutos do segundo tempo, por exemplo. E aí você vai ter mais tempo ainda para o favorito fazer um gol e você fechar com um lucro ainda. E se o favorito fizer um gol no segundo tempo, seu lucro é mais alto do que 25%. Então você precisa medir isso e como, no final das contas, fechar com lucro e como você acertar mais vezes do que errar. Primeiro você tem que fazer uma boa análise pré-jogo, você tem que fazer uma boa seleção dos jogos que você vai trabalhar. Não basta a odd do favorito estar 1.5, não basta, você tem que fazer uma boa seleção dos jogos. E existe uma outra maneira de você aumentar o percentual de acertos e diminuir o percentual de erros sem precisar fazer análise pré-jogo. E eu vou ensinar como fazer isso no módulo 5. Você vai aumentar o seu percentual de acertos, vai aumentar o seu percentual de lucros, vai correr menos riscos. Mas antes de te explicar essa estratégia, eu preciso que você aprenda isso, que você faça operações fazendo investimento a favor do favorito. Não faça de qualquer maneira, não faça sem assistir ao jogo, não faça sem fazer uma análise pré-jogo bem feita. Então eu preciso que você trabalhe, que você escolha bem os jogos que você vai trabalhar e também que você entenda o valor disso que eu estou explicando aqui agora. Alguns erros vão acontecer, ou porque você fez uma má seleção dos jogos, ou porque simplesmente a zebra fez um gol. Isso acontece, isso é normal, todo mundo erra, nós somos humanos. Mas é importante você entender que se você acertar mais vezes do que errar e o seu percentual no final do mês se tornar positivo, você está fazendo investimentos de valor. É isso que você precisa entender. Investimento de valor é quando você, no final do mês, fazendo o mesmo investimento, o mesmo tipo de operação, o mesmo tipo de estratégia, ela se mostra lucrativa por oportunidades que você encontra no mercado. Então, é isso que a gente tem que buscar, investimentos de valor. Eu espero que você tenha entendido, que você consiga se planejar melhor, que você faça esse tipo de operação e que você assista ao jogo e consiga fazer a leitura do favorito no jogo ali, ver se realmente aquela análise pré-jogo que você fez, se realmente ela está se concretizando. Se você fizer uma análise pré-jogo bem feita, mas o favorito não pressionar, pode acontecer de você fechar ali com um pouquinho de prejuízo, às vezes abrir a 1.5 e fechar a 1.50 e alguma coisa, talvez até 1.6. Então você precisa medir isso e é até por isso que é importante injetar dinheiro aos poucos. Eu particularmente gosto de injetar dinheiro aos poucos quando eu vou fazer investimento contra o tempo. Então, só para concluir, se planeje e tente buscar oportunidades de valor nesse mercado. Então, imagine que ao invés de sair um gol da zebra no primeiro tempo, o primeiro tempo termine 0-0. Então, isso te daria um retorno percentual de 101%, um lucro de 101% em 4 semanas ou em 20 jogos. Então, é a boa seleção dos jogos que vai fazer, nesse caso, é a boa seleção dos jogos e a sua leitura do jogo ao longo do jogo que vai fazer o seu percentual e o seu lucro financeiro aumentarem no final do mês. Faça isso bem feito, faça com tranquilidade no seu ritmo e tenha em mente que você sempre pode evoluir. Bom, então é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.